Segunda-feira tiramos mais dúvidas, né, a respeito das questões dos projetos. Alguns colegas já enviaram aí algumas dúvidas, eu acabei respondendo. Vou pedir uma gentileza, assim, de um modo geral, mandem por escrito, tá? É mais fácil eu responder, não é sempre que eu consigo ouvir áudio, tá? Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, escrevam, assim, que é mais... Às vezes eu acabo visualizando, mas eu não consigo ouvir, né? Às vezes eu tô em alguma reunião, alguma coisa assim do tipo, e enfim, é mais tranquilo eu conseguir ouvir, ler do que ouvir as mensagens de vocês. Tem alguém que está começando hoje? Parece que eu estou vendo alguns nicks diferentes aqui. Eu estou começando hoje, professor. Tá certo. João mesmo é o seu nome, né? Isso. Bom, João, prazer, bem-vindo. Eu queria que você falasse Obrigado. só um pouquinho de você, o que te trouxe a querer fazer o curso de edificações. Você já trabalha na área? São experiências novas? O que te motiva? Ficou ruim o áudio, professor. Tá meio ruim, saiu agora só o final só. Alô? Oi, pode falar, tô ouvindo. É, é. Aí o senhor queria ouvir o quê? Se você trabalha na área, o que te motiva a querer fazer o curso de edificações? Não, professor, eu não trabalho na área. A Tá, minha área eu trabalho com. Eu sou técnico eletrônico. certo. Então, Mas como eu estou aposentando agora esse ano, e a gente não pode ficar, a mente não pode parar, é uma área que eu gosto, eu curto muito, eu mesmo faço, mexo, eu mesmo construo minha casa e assim por diante. E eu resolvi fazer esse curso de edificações para ver se realmente é aquilo que eu imagino, porque se for, ainda eu quero fazer engenharia civil. legal, beleza. Bem-vindo aí, João. E eu vou deixar Obrigado. o chat aqui do lado do bate-papo da nossa aula. Você está enxergando ele, certo? Não. Não? Do lado direito aí, você não está enxergando? Sim, tem do lado direito, mas eu realmente eu ainda não sei como é que funciona isso aí, professor. Entendi. Bom, então assim, vamos lá. Algumas questões básicas, né? Primeiro, essas dúvidas burocráticas aí de como funciona o programa aqui, o Google Meet, o ambiente virtual da escola. Alguém chegou a falar para você do EAD Box, que é o nosso ambiente de conversa, onde a gente vai ter as atividades? O professor ontem comentou, falou que ia colocar, inclusive, algumas coisas no grupo lá, e eu já cheguei a ver no grupo do Zap. Não é lá. Existe uma plataforma que a escola trabalha, que é o ambiente virtual por conta da pandemia aí que estamos passando, né? Então as aulas elas estão sendo dessa forma aí presencial, remota, né? A forma que a gente chama as aulas. E toda aula tem uma atividade para vocês fazerem. A nossa comunicação é feita através desse ambiente virtual, então materiais que eu coloco para vocês utilizarem, materiais que serão expostos aqui na nossa aula, enfim. Eu peço a gentileza que você entre em contato lá com a secretaria da escola e pergunte, né, como que você obtém o acesso, o seu login e acesso para o ambiente virtual da escola, né, para que você consiga acompanhar também aqui as nossas aulas. Sim, eu vou ter que, inclusive, eu vou ter que ir lá para pegar o material, as apostilas que eu não peguei. Pode subir. Obrigado.
Desculpa, pode repetir de novo? Então, eu vou ter que ir lá, que as apostilas minhas ainda não ficaram prontas, né? Como eu vou ter que ir lá para pegar essa apostila, aí eu já aproveito e já comento tudo sobre isso aí que o senhor está passando para mim. Isso não é só na minha aula, né? Isso daí você vai precisar para todas as aulas. Por exemplo, eu estou entrando aqui, eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês vão conseguir ver o que você, no caso, né? O que é esse ambiente virtual. E esse ambiente virtual, eu estou só compartilhando aqui, é onde vocês vão receber as atividades que nós, os professores, colocamos, as avaliações, enfim. Essa comunicação nossa, ela tem que funcionar de uma forma redonda, né? Por exemplo, hoje é a nossa aula 4, né, de solos e fundações. O senhor avisou. Isso. E existe todos os materiais, todas as questões aí dentre as aulas já disponíveis aí dentro do ambiente virtual, né? Deixa ele carregar aqui que eu consigo explicar de uma forma melhor. Sim. Aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui, solos e fundações, minha aula, tem aqui a aula 1. Essa é a tela do professor, né? A tela que eu enxergo, mas a tela de vocês, dos alunos, é muito parecida com essa tela, né? Então tem aqui aula 1, aula 2, tudo isso aqui são conteúdos, são questões que nós já trabalhamos. E hoje é a nossa aula 4, né? Então tem aqui, não, o que tem na apostila não é necessariamente o que temos aí. Vocês devem entender, a apostila ela é um material de apoio à disciplina. Não segue necessariamente os capítulos que tem na apostila, não são sequenciais dessas aulas. A apostila é um material de apoio, é um material usado, claro, né, aqui na nossa disciplina, porém, ele é um material onde os assuntos que estão lá dentro dela são assuntos que serão abordados na nossa disciplina. Nem todos os assuntos que estão lá serão abordados, assim como assuntos que não estão lá que serão abordados, né? Esse mesmo que eu falei de corte e aterro, ele não está na apostila, né? Mas a gente vai trabalhar com esse assunto. Então essas aulas, elas não seguem necessariamente a sequência que nós temos na apostila, tá? Então tem aí até a aula 3, tem aqui uma atividade que foi proposta, e hoje é a aula 4 que eu ainda não fiz o preenchimento aí do cabeçalho, tá? Então veja com o pessoal da escola aí uma agilidade aí, né? Para que você consiga da melhor forma possível se acertar e consiga fazer o acompanhamento das nossas aulas. Perfeito. Tá bom? Ok, eu vou ver se amanhã mesmo eu vou atrás disso aí. Oi? Amanhã mesmo eu vou ver se eu vou atrás disso aí. Ah, tá ok, sem problema. E esse local que você entrou com o link da aula, ele é o meu celular, né? E aí qualquer dúvida referente à aula, você está entrando agora, você terá 3 aulas comigo, né? Projetos, solos e fundações e topografia, que são as sextas. Então esse é o nosso canal de comunicação aí através do meu WhatsApp, tá bom? Tá. Aí o nome do senhor? Rafael. Ah, tá. Aqui, ó. Escreve. Rafael. Então, são as aulas de. Ah, tá. Igual tá marcando aí embaixo. Igual tá aqui, ó, com PH, tá? E as aulas são? As nossas aulas elas serão de segunda, quarta e sexta.
Ah, perfeito. Segunda, quarta e sexta. Uhum. Beleza? Perfeito, professor. Tá bom. Então vamos lá. Tudo bem. É bem tranquilo as aulas, tá, João? A gente ainda tá bem no começo e o... tente seguir aí os assuntos que a gente já abordou. Tem alguns vídeos que eu ponho de fixação do YouTube. Eu busco gravar as aulas, igual eu estou gravando hoje. E, enfim, bem tranquilo, sem Sim. maiores problemas. Professor, Então eu tenho como rever inclusive, né? Sim, aqui nessas aulas dentro do ambiente virtual, você consegue clicar nos links que te direciona para as pastas. professor, Ah, ótimo. Sim, deixa eu te falar, eu não consegui achar o vídeo das aulas anteriores, porque como essa é a minha primeira aula, né, de solos, uhum. e eu não consegui achar as anteriores para Então, poder já dar. você já está conseguindo acessar esse ambiente virtual? Eu consegui achar um vídeo de solos, Então, nós tivemos porque na eu tô pelo primeira. celular, né? Pois é, na primeira aula não tiveram vídeos. Na segunda aula teve esse vídeo aqui, aula 2. Então, se você clica nela, te direciona É para o meu canal do YouTube. isso, aí esse vídeo aí foi o de solos, não é? Ou Sim, foi Ah, tá. Porque eu imaginei que você estava gravando as aulas assim, ó, da gente em sala. como assim, sala? Pra, tipo, dar um reprise, né? Eu pensei que tava gravado as aulas anteriores. Sim, mas elas estão gravadas. Olha, igual aqui na tela, tá vendo? Aula 2, vídeo aula resumo. Aula 3 aqui, vídeo aula resumo. Essas aulas, elas foram gravadas, colocou no meu canal do YouTube. Eu fiz um canal só para poder direcionar esses vídeos. E aí são os links que te direcionam para os vídeos. Então é mais fácil eu já me inscrever no canal lá, né, senhor, e ir acompanhando, né? Ou, se você não precisa fazer isso, mas se você achar melhor, sim. Ou tem as aulas aí dentro aqui por exemplo, da disciplina de solos e fundações. Se você entra aqui nesses ícones, eles já te direcionam para o link do vídeo. Tá, então eu vou dar mais uma estudada no ADBox. Isso, Aí eu aí é o que eu sempre bato na tecla, gente. Dúvidas referentes ao uso da plataforma, usem e abusem das meninas da secretaria. Vejam com elas dúvidas de acesso, como acessa, como que se direciona, enfim, elas vão conseguir explicar para vocês da forma que vocês necessitam nesse momento, tá bom? tá Ok, ótimo. professor. Beleza. Bom, voltando então aqui para a nossa aula hoje, né? Ela vai ser a nossa aula 4, né? Uma continuação do que nós vimos ontem, né? Ainda dentro desse grande resumo aí de volume, né? Então vamos aqui pensar aqui em algum exercício aqui de volume, tá? Antes, como eu falei, a gente tem que falar um pouco de empolamento, né? Por que eu tenho que saber de volume? Por exemplo, vamos ler aqui, né? Os volumes de terra medidos pela topografia, por isso que eu falo que essa disciplina ela se mistura, ela se encavala junto com topografia e ela pode ser vista tanto em topografia quanto em solos. Como eu estou ministrando as duas disciplinas para vocês, eu optei em trabalhar com esse assunto de movimentação de terra, corte, aterro, aqui em solos. Tá? Eu acho que tem mais a ver com solos até do que propriamente com topografia. Apesar que a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Dentro do curso, suas 15, 16 disciplinas que tem dentro do curso,
uma disciplina completa a outra, né? Uma disciplina é complemento da outra. Eu preciso de resistência dos materiais, eu preciso de sistemas estruturais, eu preciso de instalações hidráulicas, de instalações elétricas, de desenho técnico, de desenho arquitetônico, de CAD, de solos e fundações, de topografia. Uma disciplina complementa a outra e esse grande pacote forma o profissional técnico de edificações. E isso que é importante vocês terem em mente, né? Então, por isso, vocês vão cansar de ver essas situações onde um assunto acaba se encavalando, né? Vamos chamar assim dessa forma, em uma ou mais disciplinas. A parte aqui de corte, aterro, movimentação de terra é um grande exemplo aqui, né? Então, quando eu falo aqui os volumes de terra medidos pela topografia, né, são diferentes dos que precisam ser carregados, no caso de aterros ou cortes no terreno. Ou seja, o que está falando aqui, né? Está falando que aquela terra que eu tenho quietinha, se eu dou uma pasada nela, aquele volume que está lá confinado é diferente desse volume que saiu na pá, que eu deixei do lado desse buraco. Por quê? Porque a partir do momento que eu dei uma pasada lá, que eu mexi esse solo, eu estou incorporando ar nesse solo. E aí entra a questão do fator do empolamento, e aí entra a questão do movimento de terra. Isso são fatores, questões que nós vamos começar a ver nas próximas aulas. E para isso a gente tem que estar craque com as questões de cálculos de volume. E aí entra a questão de como a gente fechou a aula na segunda-feira. Alguém ficou com alguma dúvida, algum problema, alguma coisa que vocês queiram compartilhar a respeito daqueles cálculos iniciais que nós fizemos para aquecer de volume? E bom, professor, pelo menos da minha parte, né? Não, professor. Beleza, tranquilo então, gente. Então vamos aquecer mais um pouco. Professor, né? É isso que eu ia pedir, porque como segunda-feira era a minha primeira aula, então eu não estava meio que boiando nas coisas. E não, eu nem vi isso aí, professor. Então, a gente não tem nem ideia. Hoje nós vamos continuar aí fazendo uns exercícios, né, de volume. E eu quero essa participação mesmo de vocês, né? O volume é relativamente tranquilo, né, naquilo que a gente entra, né? Eu usei até o exemplo de nós temos que ter uma visão tridimensional das coisas, né? Então, se você olha aqui aí o canto da sua sala, você vai ver 3 dimensões: largura, comprimento e altura, né? Isso é um volume, né? Dentro da sua sala, do seu quarto, do ambiente que você está, existe um volume de ar, né? Que seja assim dessa forma expressa. E nós temos que nos acostumar com isso, né? Nós da área de construção civil temos que nos acostumar a enxergar as coisas de uma forma tridimensional, né? Senão fica o desenho da Pepa, né? Aquele negocinho 2D, assim, não é isso, né? Você olha um carro, ele não tem só a lateral, né? Ele tem também uma profundidade, né? Você olha um prédio, uma casa, enfim. A gente tem que acostumar a treinar os nossos olhos, a nossa percepção, para que consigamos enxergar isso. E o volume está muito atrelado a essas questões, né? Então hoje vamos continuar dando uma aquecida aí nesses cálculos de volume. Então eu vou propor uns aqui para vocês. Vamos dar uma refrescada antes, né? E para que na próxima aula a gente consiga entrar de fato aí na questão de empolamento. Deixa eu abrir aqui uma tela nova. Então vamos lá, aquela recapitulação aí, né? Só para a questão, né, de refrescar a memória. Um volume de qualquer objeto, né? Os que nós mais trabalhamos, os quadriláteros, né? Seja um quadrado ou um retângulo. Ele é a multiplicação de 3 dimensões, né? É a sala nossa aí. Então, aquela famosa caixa d'água de 1 metro cúbico, né? Ela tem 1 por 1 por 1.
multiplicando os 3, fica 1 metro cúbico. Nunca se esqueçam das unidades, tá? Se eu coloco só 1 metro, ou 1 metro quadrado, ou só 1, não está certo, né? Se eu estou falando na questão de volume, lembre-se sempre da questão tridimensional, as 3 dimensões, largura, comprimento, altura, multiplicando elas entre si, falando-se na questão aí de um quadrado, né? De um retângulo, no caso aí um cubo, né? 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico, né? A nossa caixa d'água de 1 metro cúbico, 1000 litros, né? 1 metro cúbico é 1000 litros, né? Então, também podemos seguir aí com essa questão. Agora, se são... Professor, Oi. professor, Sim. no caso aí, essa fórmula aí, o senhor colocou volume é igual a L? Isso, L de lado, né? Eu poderia ter colocado qualquer letra, né? Mas eu estou colocando aí lado vezes Ah, lado tá. vezes lado, né? Tá, vezes 3 Estou lados. colocando aí L de lado, tá? Isso para os Perfeito. quadrados e os retângulos, tá? Tá. Pros cilindros, né? Funciona também da mesma forma, né? Mas aí os cilindros, imagine aí um desodorante, né? Que vocês têm, uma garrafa de suco, uma garrafa de refrigerante, enfim. Digamos que ela fosse toda uniforme, né? Toda igual, funcionaria um pouco diferente. Seria a área, né? Que área é essa? A área de base, de fundo, vezes uma altura, né? Expresso aí em H, né? Aqui na nossa área a gente usa a altura como a letra H, né? E aqui também dando um exemplo, né? Digamos que eu tenha um cilindro, um copo extremamente uniforme desde a sua base até o seu bocal, de um copo grande, tá? Vamos trabalhar assim dessa forma. Ele tem 40 centímetros de diâmetro, né? Um exemplo. E ele tem meio metro, né? Ele tem então 50 centímetros de altura, tá? Aí eu pergunto, né? Qual que é o volume, né? Desse recipiente, né? Com essas informações eu consigo chegar, né? Se eu tenho primeiro eu tenho que saber a área, né? A área do círculo, a fórmula π, né? Vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o raio ele é a metade do diâmetro, né? E o π é um número fixo, né? 3,14 vezes o raio. Quem que é o raio aí, né? Se eu falei que o diâmetro é 40 centímetros, vamos jogar tudo para metro, tá? Na área de construção nós trabalhamos com metro, né? 90% dos casos. Então, metade de 40 é 20 centímetros, é 0,2. 0,2 metros. Isso ao quadrado. E aí eu já fazendo essa conta aí, né? Já qualquer coisa que é ao quadrado é ele vezes ele. Então é 2,2 vezes 2,2 vezes 3,14. Dá 0,1256. Usando duas casas decimais com a nossa regra de arredondamento, 0,13. 0,13 metros quadrados, né? Por enquanto aqui é área, né? Agora sim eu vou pro volume, né? O volume vai ser a área vezes a altura. Então é 0,13 vezes a altura. Que é a altura que falamos aí? 50 centímetros. Transformando em metro, se você começou em metro, termina em metro. Se você começou em centímetro, termina em centímetro. 0,13 vezes meio, então 0,13 vezes meio, dá 0,065. O que? Metros cúbicos. 0,065 metros cúbicos. É o volume que tem nesse recipiente cilíndrico, tá? Então, para dar uma aquecida aí, vou deixar aqui dois exercícios aqui para vocês, né? Então, o primeiro, né? Tenho
7 pilares circulares de diâmetro 100 centímetros e a altura 2,35 metros. Qual o volume de concreto necessário para preenchê-los? Então, esse é um primeiro exercício. Eu tenho aí 7 pilares, muito parecido com o que eu deixei lá na plataforma, né? Eu também falei de pilares circulares, inclusive, se não me falha a memória. Então eu estou falando aí, eu tenho 7 pilares circulares de diâmetro 100 centímetros e altura 2,35 metros. Né? Qual o volume de concreto necessário para preenchê-los? Né? Quanto que eu preciso de concreto? Eu vou ligar lá na usina, lá. Quanto que eu preciso de concreto para fazer aí o preenchimento, né, desses pilares? Agora, o próximo aqui, já entrando no que nós vamos falar nas próximas aulas, corte, aterro, movimento de terra, terraplanagem, eu tenho uma depressão, um buraco, né? Então eu posso falar assim, possuo um buraco, eu vou pôr entre aspas, tá? Porque é um termo não técnico, não é falar buraco. Possuo um buraco de 4 por 10 por 2,5 metros. Desconsiderando empolamento e contração, que são assuntos que veremos mais para frente, qual o volume de terra necessário para realizar esse aterro? Então eu tenho um vazio aí, eu tenho um buraco, tá? E ele tem essas dimensões, ele é certinho, assim, retangular, né? A sua base. De 4 por 10 e uma altura de 2,5. Desconsiderando empolamento e contração, porque são fatores do solo, onde a gente vai considerar ar incorporado no solo, água incorporada no solo, né? E descontar essas questões aí para poder fazer o aterro, ou acrescentar. Qual o volume de terra que eu preciso para preencher esse vazio, para preencher esse buraco, né? Então eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem esses exercícios, uns 20 minutos, e aí qualquer coisa só me chamarem, tá bom? Professor, Sim. em relação ao raio, como que chegou esse 0,2 ao quadrado? O raio, ele é a metade do diâmetro. Eu falei que o diâmetro... Mas como que você dá conta? Existe uma fórmula. A fórmula está aqui. A área é o π vezes o raio ao quadrado, certo? O π ele é 3,14, é um número fixo. O raio, que é a metade do diâmetro, se o diâmetro é 40 centímetros, é 0,2 metros ao quadrado. Tudo que está ao quadrado é ele vezes ele. Então vamos fazer essa conta junto aí. 0,2 vezes 0,2, e aí eu já multipliquei por 3,14, que chegou em 0,1256, arredondando com duas casas, 0,13. No caso, 2 vezes 2 dá 40 centímetros. Não. Não. Diâmetro. Não é vezes, né? É a metade, né? Então, assim... ao quadrado. Isso, quer ver? Vamos ver se eu consigo
É que ela não entendeu a conversão, professor. Ela não está entendendo por que está 0,2 ali. Você não entendeu Isso, porque senão eu não vou conseguir fazer os exemplos. Eu não entendi como que você está convertendo o centímetro para metro, aí ficou esse 0,2. Eu não entendi essa conta do raio. É que é a metade de 0,4. Ó, vamos lá. Então, mas como que eu a conta? Vamos lá, primeiro, desde o começo. Eu falei que o que está em centímetros a gente tem que passar para metros, certo? Então, assim, se eu falei aqui 40 centímetros, isso em metros é 0,4 metros, tá? É a mesma coisa, se você fala uma pessoa ela tem 1,70, ela tem 1,70 m. Ou ela tem 170 centímetros. Por quê? 100 centímetros é 1 metro. É uma relação. Então, 40 centímetros são quantos metros? 40 centímetros são 0,4 metros. Como o raio é a metade do diâmetro, se o diâmetro é 0,40, o raio é 0,2, em metros. E aí eu só joguei nessa fórmula da área. Não, agora eu entendi. Agora o professor explicou que é 0,4, aí a metade ficou 2. Agora eu entendi. Isso. Sempre prestem atenção a essa questão aí de se está em centímetro, se está em metro. Recomendo sempre vocês transformarem. No caso, quando vai... Como? Quando converte para metros, o zero fica na frente. É uma relação, né? Se for menor que 1 metro, sim, né? Porque 100 centímetros é 1 metro. Então, tudo que tiver abaixo disso vai ter um zero para frente. Tente não ficar pondo esses macetes na cabeça, porque não é assim que funciona, né? Por exemplo, como eu falei, é uma regra de 3 também, né? 100 centímetros é 1 metro. Então, 249 centímetros vão ser quantos metros, né? Essa é incógnita, é x, né? Você cruza isso que eu estou fazendo aqui, vai ser 100x igual 249. E aí está multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro, o x vai ficar igual 249 dividido por 100, e aí 249 dividido por 100 fica 2,49, aí não tem zero na frente, né? Metros, né, no caso. Então é sempre essa regra aí de 3 aí, que quando a gente transforma centímetro para metro ou metro para centímetro. Tá bom. Ô Bianca, no dia 1, no primeiro dia de aula nosso, que foi o professor Paulo até que deu aula pra gente, ele deu uma tabelinha na lousa referente a quilômetro, horário, metros por unidade, centímetro, milímetro. Ele deu uma tabelinha, chegou a copiar lá, mas lá tinha, aí dá para fazer a conversão e é onde colocar a vírgula, né? Ah, sim, eu sei, eu peguei aquilo que ele passou. Então, aí dá para ter uma outra visão também, tá? Sim, aí tem uma tabela também, enfim. Bom, gente, dá uns 20 minutinhos aí, daqui a pouco a gente se fala. Qualquer coisa eu tô por aqui.